Olá! É com muita alegria que voltamos a manter o contacto consigo. Já sabe, este é o nosso espaço de interação e porque preocupamos-nos com a sua saúde, cá estamos nós para lhe trazer mais uma edição do programa Saúde e Vida. No programa de hoje, vamos falar sobre sarampo. Vamos esclarecer todas as dúvidas sobre esta doença, desde as suas causas, sintomas, tratamento, bem como as medidas de prevenção para esta doença que é altamente contagiosa. E para nos esclarecer todas as dúvidas sobre o sarampo, recebemos a doutora Claida Domingos, médica generalista que vai conversar conosco hoje. Olá, doutora, como está? Olá, Mércia, estou bem, obrigada, graças a Deus. Olá, telespectador, é sempre um prazer estar neste programa. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos acompanhar a história da Ashante, uma menina de 8 anos que teve suspeita de sarampo. E quem vai contar a história dela é a avó Maria Helena. Vamos acompanhar. Tem 8 anos de idade e, para além de frequentar a 4ª classe, Ashante ajuda a avó Maria Helena nos afazeres de casa e no negócio que garante o sustento da família. Maria Helena viu a rotina da sua família mudar quando Ashante, sua neta mais velha, começou a apresentar sintomas de sarampo. Ela, quando voltou da escola, voltou com borbulhinhas bem fininhas. Então, nós pensamos que aquelas borbulhas fossem por causa do calor, né? A gente não demos em conta que fosse uma coisa que podíamos nos levar para o hospital. Então, nós dormimos. Segundo dia, quando ela vai à escola, quando volta, começa já, quer dizer, era mais que aquilo. Já viram, as borbulhas já estavam muito mais que aquilo. Então, aí perguntamos, durante a noite ela não conseguia dormir por causa do comichão. Ele fazia comichão, não sei o que é. Então, a mãe me acordou. Disse, mamãe, está aqui, está cheia de borbulha, não sei o que. Eu disse que as borbulhas fazem comichão. Ela disse que ela está fazendo comichão, não sei o que. Mas ela não está com febre. Eu disse que não está com febre. Mas está com gripe e está tirando o ranho. Tive que levar a menina para o hospital. Para evitar situação similar à de Ashante, é importante que todas as crianças dos 6 meses aos 14 anos de idade sejam vacinadas de 21 a 27 de maio de 2018. Após termos conferido a história da pequena Ashante, é momento de conversa, não é, doutora? Claro, Mércia. Pois é, e para iniciar a nossa conversa, quero saber o que é o sarampo e como é que esta doença se manifesta? Bom, Mércia, o sarampo é uma doença infecciosa viral e ela é altamente contagiosa. Ela manifesta-se por tosse, febre, algumas vezes nós podemos ter manchas na boca, manchas brancas e também manchas na pele. Estas manchas na pele começam do couro cabeludo até a parte de baixo do corpo. Normalmente nós chamamos de apresentação cefalocaudal. Para além disso, nós podemos ter também muita comichão por causa destas manchas, mas nem sempre ocorre nas crianças. Há espirros, há conjuntivite e há corrimento nasal, que nós muitas vezes chamamos de coriza. Então é uma mistura de vários sintomas que aparecem antes mesmo de virem as manchas. Exatamente, por isso é que a doença não é específica, não tem sintomas específicos. De criança para criança nós podemos ter este conjunto de sintomas e que pode variar. Pois é. E quanto tempo leva o vírus do sarampo para se manifestar? Bom, o que acontece na verdade é que para cada doença nós temos um período de incubação. E este período é o período que decorre desde a infecção até a manifestação dos sintomas. No caso de sarampo, nós podemos dizer que temos um período de incubação de mais ou menos 10 dias. Após estes 10 dias, no 4º dia, nós já podemos ter o desenvolvimento de alguns sintomas, sendo ele primeiro a febre, após a febre vem logo de seguida a tosse, depois começamos a ver a manifestação da pele, que é o eritema. Nós chamamos de eritema porque são máculas ou manchas avermelhadas em todo o corpo. E elas têm uma característica, sabe? Elas aparecem do couro cabeludo para baixo, isto é, céfalo caudal. Também aparecem umas manchas que nós chamamos de manchas de Koplik. E, na verdade, estas é que fazem o diagnóstico
do sarampo. Elas são manchas que aparecem no interior da boca, manchas brancas arredondadas. Então, as crianças que têm sarampo, em grande parte das vezes, apresentam as manchas de complique. Aí é que faz a diferenciação entre sarampo e uma outra doença do mesmo género, que possa ser a rubéola ou outra da pele, na verdade. Sim. E qual é o tratamento para sarampo? Bom, por não ser uma doença específica, com sintomas específicos, nós tratamos os sintomas que o doente apresentar. No caso da criança que tiver febre, nós vamos tratar a febre, vamos usar medicamentos antipiréticos para baixar a temperatura. No caso da criança apresentar tosse, conjuntivite, vamos tratar os sintomas oculares. Então, de acordo com o que a criança apresentar, nós vamos tratar. Mas, em suma, faz um tratamento que seja em repouso, deve-se isolar a criança no sentido de não infectar as outras crianças, as outras pessoas em volta, e vamos tratar cada uma das condições que tiver de acordo com a necessidade. Em algumas vezes podemos evoluir com complicações ou infecções bacterianas. Nesse caso podemos recorrer ao uso de antibióticos orais, se a criança estiver em casa. Se tiver alguma complicação que leva a internamento, com certeza vamos internar e fazer o tratamento em internamento. O sarampo é uma doença que afeta maioritariamente as crianças. Doutora, qual é a diferença do sarampo numa criança e num adulto? Na verdade, não há diferença entre o sarampo na criança e no adulto. O que acontece é que no adulto nós podemos ter mais complicações. No adulto, o sarampo chega a ser fatal. O que acontece é que nós não temos muitos casos de sarampo no adulto, mas há descrição destes mesmos casos. Então, o sarampo chega a ser uma doença da infância, não afirmando com certeza que o adulto não tenha sarampo. Podemos ter alguns adultos que possam ter contraído sarampo. Existem casos. Com certeza estão descritos. Se estão descritos é porque eles existem. Mas respondendo à sua questão, não há diferença em termos de sintomatologia. O que acontece é a gravidade da sintomatologia. Pois é. Então, o fato de já estar na fase adulta não implica que não pode apanhar o sarampo. Doutora, quais são os métodos de prevenção desta doença? Bom, mestre, na verdade não devíamos dizer os métodos, podíamos afirmar o método. E o maior método, ou o método mais eficaz para a prevenção de sarampo é a vacina. Existe disponível a vacina de sarampo e ela é feita ainda na idade infantil, isto é, quando ainda é criança. Ela é feita mais ou menos a partir do 9º mês. E esta vacinação, ela confere proteção ou imunidade para toda a vida. Acredita-se que toda criança que seja vacinada, ainda criança, não vai desenvolver o sarampo. Contudo, também há descrição de casos de crianças que tenham feito a vacinação e depois tenham contraído o sarampo, mas estes casos são muito pequenos ou são muito baixos. E a explicação para isto consiste na mutação que o vírus pode ter. Qualquer vírus pode fazer uma mutação. Então, estas crianças, é uma pequena mutação que decorre e então a criança acaba contraindo o sarampo mesmo sendo vacinada. Mas, até agora, pode-se afirmar com certeza que a vacinação é a melhor forma de prevenção do sarampo. Então, a vacina contra o sarampo é o melhor método e, se não o único, de prevenção contra esta doença. Doutora, qual é a segurança e eficácia desta vacina? Bom, até então, e pela experiência que nós temos desta vacina, ela é extremamente segura. Por isso é que até estamos a vacinar à vontade. Ela é totalmente eficaz, funcionando como o principal método ou o maior método de prevenção contra o sarampo. Pelas estatísticas ou pelas taxas, nós podemos afirmar que acima de 95% de eficácia nós encontramos nesta vacina. Que bom! E doutor, existe uma contraindicação para esta vacina? Quem pode tomar e quem não pode? Bom, por tratar-se de uma vacina de um vírus, há contraindicações. Aquelas pessoas que têm o seu estado imunológico deficiente ou pessoas que têm uma imunodepressão, caso de crianças desnutridas, caso de crianças que vivam com o vírus HIV e SIDA desde a nascença, pessoas que estejam com um cancro, pessoas que tenham a sua imunidade comprometida, não deve fazer a aplicação da vacina com o risco de complicar o estado de saúde deste paciente.
E para dar mais subsídio ao que estávamos a falar sobre a vacina contra sarampo, vamos acompanhar a entrevista com a doutora Graça Matzing, responsável pelo programa alargado de vacinação. Vamos acompanhar. Após a primeira fase de vacinação contra sarampo e rubéola, que decorreu de 9 a 15 de abril corrente, a segunda fase está prevista para 21 a 27 de maio próximo, a realizar-se nas províncias de Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo. Nós estamos a fazer uma campanha de vacinação que começa dos 6 meses até os 14 anos de idade. Esta, na verdade, surge como uma medida de reforço àquela vacinação que está a ser feita na rotina. Portanto, mesmo que a criança esteja a cumprir com o calendário vacinal, tem que vacinar agora na campanha. Estamos a fazer esta campanha nas unidades sanitárias, estamos a fazer nas escolas, em brigadas móveis e também na comunidade. Portanto, temos equipes espalhadas em toda a parte para podermos garantir que as crianças sejam alcançadas em tempo útil. A vacina, felizmente, é bastante segura, mas é contraindicada em alguns casos, como a criança estar bastante debilitada por doença e não se recomenda que faça a vacina, recomenda-se que espere até que a criança melhore e faça a vacina numa fase posterior. Mas também esta vacina é contraindicada para mulheres ou adolescentes grávidas e que se saiba que estão grávidas, elas não podem fazer esta vacina, portanto aí não se recomenda que se faça a vacina. Estamos de volta depois de termos acompanhado a entrevista com a doutora Graça Matzing. Realmente o Ministério da Saúde está preocupado com a saúde das nossas crianças. Doutora, vamos a um breve intervalo e voltamos já na segunda parte do nosso programa e vamos poder esclarecer os mitos e verdades sobre o sarampo aos nossos telespectadores, não é? Vamos a isso. Vamos ao nosso intervalo e até já. Você sabia que o sarampo é uma doença infecciosa e bastante contagiosa, comum na infância e ainda constitui um problema de saúde pública em Moçambique? Nos últimos 7 anos, 90 mil pessoas foram infectadas, das quais 50% crianças com mais de 24 meses de idade. Todos os dias recebemos informações sobre como podemos melhorar a nossa saúde. Que quantidade de água devemos beber diariamente? Quais são os exercícios físicos recomendáveis? O que é uma alimentação saudável? Frequentemente, recebemos informações confusas e, por vezes, contraditórias. Então, como decidir o que é bom para você e para a sua saúde? Este é o programa Saúde e Vida. Temos um encontro marcado todos os sábados às 19 horas aqui na STV. Estamos de volta, esta é a segunda parte do nosso programa. Para você que só agora ligou a sua TV, este é o programa Saúde e Vida e estamos a falar sobre sarampo. É comum no dia a dia conversarmos sobre esta doença e surgem muitos mitos sobre a mesma. É momento de esclarecermos todos eles com a ajuda da doutora Clayda Domingos. Vamos à rubrica Mitos e Verdades. Tomar banho com raízes de cacana contribui para a cura do sarampo. É um mito. E isto resulta da crença popular que se tem de que a água de cacana ajuda a tratar algumas infecções da pele ou alivia a comichão que pode surgir de algumas lesões da pele. Partilhar a mesma cama com uma pessoa que tem sarampo pode ser uma via de transmissão da doença. É verdade. Se nos lembrarmos que haver transmissão é pelo ar, pelas gotículas do ar, e se a pessoa infectada tossir ou espirrar e na proximidade tiver alguém a inalar este mesmo ar,
haverá ocorrência da infecção por sarampo, então dormir com alguém que tenha sarampo, provavelmente, se esta pessoa não estiver vacinada, fará com que ela também contraia o sarampo. Quem teve sarampo uma vez nunca mais terá episódio dessa doença, pois sarampo contrai-se apenas uma vez na vida. É verdade. O sarampo é daquelas doenças que, uma vez apanhada, confere imunidade para toda a vida. Daí o princípio da vacinação. Se a pessoa é vacinada, provavelmente não terá sarampo em toda a sua vida. Tomar banho de sol elimina as manchas na pele de quem tem sarampo. É um mito. O curso da doença, o aparecimento das manchas, desaparece por si só, é autolimitado. Ao fim de 5 a 10 dias, as manchas acabam desaparecendo sem precisar de uma intervenção da nossa parte. Então, o sol não vai influenciar no desaparecimento da mesma nem vai estimular. Então, não há necessidade de haver essa exposição. Não se pode tomar banho por pelo menos 24 horas depois de apanhar a vacina. É um mito. Isso decorre do histórico que se tinha dos primeiros episódios de vacinação. As crianças, após a vacinação, ficavam muito irritadas e com a área picada muito sensível. Os pais optavam por não fazer o banho de modo a não tocar na área irritada. Contudo, não fazer o banho não interfere na eficácia da vacina. Mas atenção, não dar banho pode criar complicações a nível da pele. Outras infecções bacterianas podem surgir. Depois de esclarecidos os mitos sobre o sarampo, vamos ao intervalo e voltamos no piscar de olhos. Até já, não saia daí! Você sabia que não existe tratamento específico para sarampo? Os cuidados de apoio podem melhorar o prognóstico, dentre eles o consumo de líquidos, ingestão de alimentos saudáveis e medicamentos para controlar a febre. Todos os dias recebemos informações sobre como podemos melhorar a nossa saúde. Que quantidade de água devemos beber diariamente? Quais são os exercícios físicos recomendáveis? O que é uma alimentação saudável? Frequentemente, recebemos informações confusas e, por vezes, contraditórias. Então, como decidir o que é bom para você e para a sua saúde? Este é o programa Saúde e Vida. Temos um encontro marcado todos os sábados às 19 horas aqui na STV. Estamos de volta depois do nosso curtíssimo intervalo. Este é o momento em que os nossos telespectadores interagem diretamente com a nossa médica convidada de hoje e vão sim poder esclarecer todas as dúvidas sobre sarampo. Vamos à rubrica Saiba Mais. Alô, doutora, aqui é a Eugênia. Eu gostaria de saber o que acontece quando não é tratado o sarampo. Olá, Eugênia. Quando o sarampo não é tratado, podem ocorrer grandes complicações e elas podem ser leves ou severas. Das complicações mais comuns, podemos ter otite, que é a infecção do ouvido, podemos ter pneumonia, que é a infecção dos pulmões, ou até uma encefalite, que é uma infecção do cérebro. Contudo, estas complicações podem não parar por aqui e pode-se evoluir até a morte. Alô, doutora. Eu sou Félix Flancacho. Queria saber o tratamento de clínico para o sarampo. Bem, Félix, conforme estive explicando anteriormente, o tratamento para o sarampo não é específico. Nós tratamos os sintomas que o paciente apresentar. De acordo com o que ele apresentar, aí nós avançamos com o tratamento. Muitas vezes é controle da temperatura, se houver febre, limpar os olhos se houver conjuntivite, aliviar a comichão,
E algumas vezes podemos usar antibióticos se houver sobreinfecção com complicações como pneumonia, otites, alguma complicação bacteriana que necessite de antibióticos. Olá, doutora. Chamo-me Inês Salvador, me chamo. Quero saber, a minha criança tem 2 anos, quero saber se ela, como não apanhou a primeira vacina contra sarampo, é possível ela ser contaminada ou não? Olha, Inês, o que acontece é verdadeiramente isso. Se a criança ou o paciente não for vacinado, haverá risco muito grande de contrair a infecção pelo sarampo. E esta infecção só acontece se não houver esta primeira imunização ou esta primeira vacinação. Ora, doutora, chamo-me Dona Alda. Queria saber, quando uma criança está em sarampo, como se cuida? Olha, Alda, a sua questão não é muito diferente da questão do Félix. Mas o tratamento ou cuidado para a criança com sarampo começa por isolar a criança, de modo a que ela não infecte as outras crianças. O tratamento também é feito em repouso. Nós fazemos hidratações à criança, porque algumas vezes podemos ter diarreia e podem levar à desidratação. Tratamos a febre, tratamos a tosse, tratamos a conjuntivite, tratamos aquilo que a criança deve ter. Mas é muito importante que se saiba que se os pais desta criança não têm certeza de terem feito a vacinação, há grande risco destes pais também contraírem o sarampo. Então os pais também devem fazer a vacinação para garantir que não contraiam sarampo no momento em que estiverem a cuidar dos seus filhos. E esta vacinação deve ser feita 3 dias após o início dos primeiros sintomas. Para trás ficou a rubrica Saiba Mais, e porque nós estamos preocupados sempre com a sua saúde, a nossa equipa preparou um vídeo sobre que cuidados devemos ter antes e depois do processo de vacinação. Vamos acompanhar. O local onde foi administrada a vacina deve estar sempre limpo, de modo a evitar infecções posteriormente. Lave normalmente o local em que a criança recebeu a vacina e use apenas medicamentos recomendados pelo médico. Evite fazer pressão no local onde foi administrada a vacina, pois pode causar dor na criança. Para amenizar as reações da vacina, você pode colocar gelo numa toalha e massagear a área vacinada de modo a evitar inchaço. Envolva a criança com uma mantinha, deixando-a bem apertadinha, mas deve-se ter cuidado para não pressionar a área dolorida da vacina. Deixe a criança deitada sobre o braço ou no colo, com a barriga virada para baixo. Dar de mamar à criança. Oferecer o peito para o bebê depois da vacina pode acalmar e até fazer adormecer. Se a criança tiver febre depois da vacina, dirija-se a uma unidade sanitária. Acompanhamos um vídeo em que sugerimos alguns cuidados a ter antes e depois da vacinação. Bem, o nosso programa chegou ao fim, é momento de nos despedirmos. Doutora Cleida, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. De nada, Mércia, disponha sempre. É sempre um prazer estar no seu programa e, claro, na sua casa, trazendo dicas e sugestões sobre saúde. Claro, desmistificando aquilo que são crenças populares e trazendo mais do que é cuidar da nossa saúde. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia durante aproximadamente 30 minutos. Nós temos um encontro marcado para daqui a 7 dias aqui no mesmo local de sempre. Já sabe, cuide sempre da sua saúde.